Ela foi fundada em 1945, meio que de forma improvisada, na sede do antigo Jockey Club. Surgiu da iniciativa de vários intelectuais, dentre eles o imortal Bernard Duelles. Desde então, organiza o prêmio literário em atividade mais antigo do Brasil, além de diversas outras atividades de incentivo à escrita. O tema de hoje é a UB, ou União Brasileira de Escritores, Seção Goiás. Para contar um pouco da história da entidade, nós convidamos a professora, escritora e secretária executiva da UB, Ana Luísa Serra. Olá, Ana Luísa, um prazer ter você aqui no TBC Memória. Muito obrigada, e a UB também agradece muito essa lembrança de vocês. Vamos voltar no tempo, lá 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, Goiânia, uma cidade pequenininha ainda, nem 20 anos. Como é que surgiu a UB naquele momento, naquele contexto? Ela surgiu assim, porque já tinha um grupo, os escritores sempre foram muito contra a política, o governo, né? Então, tinha um grupo de escritores que eram comunistas. E aí eles começaram a se organizar e em São Paulo teve a primeira semana de escritor de literatura, que foi no dia 15 de janeiro de 1945. Aí eles fizeram esse movimento aqui também e começaram a aumentar. E o Bernard Duelles entrou. E o Cristiano Coutinho, que estava fugindo porque ele era comunista... Quem era Cristiano Coutinho? Cristiano Coutinho era um político, um comunista do Rio de Janeiro. E ele foi fugido de lá para cá porque ele ia ser preso. Ele veio para Goiás. Chegou aqui, ele se agregou aos escritores. E com isso teve a ideia de fazer a ABDE. O que a ABDE é a Associação Brasileira de Escritores, que é a UB. Que é, vamos dizer, a costela da UB. É. A UB surgiu disso daí. Surgiu daí. Aí juntou com o Bernard Duelles e mais outros escritores da época e outros políticos e formaram a ABDE. Foi um ato político também, sem necessariamente ser um ato político partidário, mas você falou janeiro de 45, ou seja, o Brasil ainda vivia a ditadura Vargas. E a Segunda Guerra, né? E a Segunda Guerra. Foi, lógico. Exatamente, foi isso, exatamente. E por causa dessa época do Vargas, foi que o Cristiano Coutinho estava correndo. Aí depois, quando fundaram a UB, ele já foi chamado de volta para o Rio de Janeiro. Ele voltou para o Rio de Janeiro e o Bernard Duelles que assumiu definitivamente a presidência. Quer dizer, ele foi presidente no dia que fizeram a ata. Ah, perfeito. Depois Entendeu? é que o Bernard... Aí o Bernard Duelles, um mês depois, eles fizeram, tipo assim, uma adição na ata para colocar o Bernard Duelles como presidente. Formalmente, o Bernard foi o primeiro Duelles. presidente. E qual foi a importância dele para a criação do que hoje é a UB Goiás? O Bernard Duelles, ele foi ao prefeito para tentar... O prefeito na época era o Venerando de Freitas, o primeiro prefeito de Goiânia. O primeiro prefeito de Goiânia. Ele foi ao prefeito para tentar um apoio para aquele grupo que estava se formando. E o Venerando de Freitas, vendo aquela coisa dele, falou assim, não, então vamos pegar a bolsa de publicação do Carvalho Ramos, que ela está sem uma cobertura, vamos colocar lá. Quer dizer, a prefeitura tinha essa bolsa, Já era tinha, recente. foi em 1943. E 2 anos depois a UB... A UB nasceu. É uma parceria, então, da UB Uma parceria com a prefeitura. E ela é a bolsa mais antiga. Mais antiga, é o concurso mais antigo do Brasil. Tá, e o Bernard Duelles ganhou também, foi o primeiro vencedor. Foi. Não houve um nepotismo ali, não? Como é que foi? Conta isso. Não, a gente não sabe. A gente sabe, assim, que na época eram poucas pessoas demais, né? Porque não tinha aquela formalidade. Então, o Bernard Duelles tinha uma obra boa e, na época, ela foi falada, estava sendo aplaudida, que até o Carlos Drummond mandou votos para ele daquela obra e a obra dele foi considerada. Foi Ermos e Gerais. Ermos e Gerais. Ermos e Gerais. Perfeitamente. Além do Bernardo, muita gente famosa, muita gente importante na nossa literatura esteve lá naquela época. Quem mais que esteve? O Bariani Hortência, um dos fundadores da UB, que ainda está vivo. Né? Que ele sempre, o cargo dele na diretoria sempre foi tesoureiro. Ele fala que ele é o maior tesoureiro de Goiás. Né? O mais longevo, pelo menos, né? O mais longevo, exatamente. E ele é até hoje, ele é o nosso tesoureiro da nossa diretoria. Apesar que ele agora não está mais
trabalhando, assinando os cheques, mas ele continua sendo o primeiro tesoureiro da UB. E que tomara que ele continue por mais um bom Muito tempo com a tempo, gente. Né? Agora, como tem sido a participação feminina das mulheres dentro da UB? Bom, a UB ela ficou sendo muito tempo presidida só por homens, até que em 1999 para 2000, o Geraldo Coelho Vaz, que estava organizando a nova presidência da UB, que o Luiz de Aquino estava saindo da presidência, ele convidou a escritora Maria Luísa Ribeiro para ser presidente da UB, porque até então não tinha mulher na presidência da UB. E aí ela aceitou, e foi muito bem aceita por todos os escritores. E ela entrou na UB e fez uma renovação na UB. Porque em 78, o professor Gilberto Mendonça Teles conseguiu a sala, adquiriu uma sala para a UB. E a UB parou naquela sala. E a sala não cabia ninguém. Qualquer coisinha que se fazia na sala não cabia. E a Malu, ela tinha aquela coisa de a UB ter uma sede. E ela conseguiu isso. Tá? E mulheres escritoras, nós falamos da Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos, que está aí até hoje, forte, né? Forte. A participação feminina em prêmios. A primeira premiada foi a Regina Lacerda. E a última premiada foi a Sônia Elizabeth. Mas ela funciona todos os anos. Aqui teve um ano que deu 2 mulheres, eu não lembro bem o ano, que foi a Alice Espíndola e a Alcione Guimarães. Parece que foi elas 2. Que foi um ano muito bom também. Mas às vezes dá dupla de homem. Esses 2 últimos anos, só homem que tem ganho. Quer dizer que o machismo não existe mais lá. Ganha quem tem que ganhar. Ganha quem tem mérito. Regina Lacerda, a primeira mulher vencedora da Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos, levou o prêmio em 1957. As 2 mulheres agraciadas no mesmo ano, Alcione Guimarães e Alice Espíndola, receberam a bolsa em 2009. Já a Sônia Elizabeth venceu em 2017. Também ganharam um prêmio Helena Cheim, Marieta Teles e Gilca Bessa, dentre outras. A maior vencedora foi Ieda Schmaltz, que recebeu a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos em 4 oportunidades. Agora, eu queria voltar um pouquinho mais no tempo. Novamente, né, surgiu, como a gente falou, em 1945, ditadura Vargas, e logo depois, em 64, veio o golpe de Estado, a ditadura militar. Parece que a UB também passou uns maus pedaços naquele período. Arrasaram com a UB. Arrasaram com a UB, deixaram a UB sem sede. Como o seu Mariani conta, a UB ficou num corredor de um prédio que ele tinha uns amigos, que ele botou os documentos da UB. O Exército entrou lá e rasgou muita coisa. Tanto que a UB tem um buraco na documentação, que a gente até conseguiu regulamentar com o cartório daqui de Goiânia, para poder dar continuidade na UB, porque foi um desastre assim, terrível. Agora, existe UB em todas as unidades da federação? Parece que Goiás é um dos poucos estados que estão na liderança disso, né? Com a Malu presidente, a UB de Goiás ela virou a melhor sede do Brasil. Nós temos a UB em Pernambuco, temos no Rio de Janeiro, temos em São Paulo e em Santa Catarina. Efetivamente. Né? Agora, tem outros estados aí, outras capitais, que tem um grupinho que está formando a UB aqui, tem outro grupinho que está formando a UB. Como no Piauí, eles estão formando também, como em Palmas também. Já pediram até apoio para a gente. Quer dizer, já está ajudando outros. Já estamos ajudando. Agora, eu falei no começo, né, de outras atividades que a UB Goiás exerce, como, por exemplo, essas oficinas literárias, que dá dicas para quem quer mexer com literatura. Como que é esse trabalho atual de vocês? Essa oficina literária começou com o Edival Lourenço. Ele começou em 2014. E você associa quem quer. Principalmente os universitários, eles vão muito. Né? Faz a inscrição, participa da oficina e recebe o certificado. Não precisa ser filiado? Não precisa ser filiado. Os filiados também participam muito ativamente. Sim, conta um pouquinho dessas oficinas, de cabeça aí você lembra quem que já ministrou, o que que essas oficinas ensinam, como que é? É possível você aprender a ser escritor ou é uma coisa que sai de dentro da gente? As 2 coisas juntas. Você tem que ter o talento, né?
Mas você também tem que aprender, porque hoje em dia tem muitas técnicas de escrita, né? E as oficinas ensinam exatamente isso. Nós tivemos o Edson Aran, tivemos o Chacal. O Chacal, eu fiquei impressionada com a oficina. A oficina dele foi a oficina que mais deu gente. Tinha gente deitada no chão da UB, porque os jovens todos queriam o Chacal, entendeu? Então, ele ensina muita coisa. Porque quando ele fala da literatura, todo mundo... A Márcia Tiburi foi outra, ela mostrava os direitos da mulher dentro das oficinas, dentro da literatura. Porque a mulher, antigamente, para ser escritora, ela tinha que ter um pseudônimo masculino. Tinha que se esconder. E você teve que escrever escondido ou já com o seu nome? Não. Queria, inclusive, aproveitar e falar, né, quer dizer, falando de literatura, da escritora Ana Luísa. Temos aqui 2 obras que você fez a seleção, vamos dizer assim, né? Foi. A Crônica em Goiás, de Hoje em Dia, e a segunda, O Conto de Hoje em Dia em Goiás. Como é que foi esse trabalho que você fez? Quando aconteceu isso? Eu fiz o primeiro livro, que foi a Crônica de Hoje em Dia. De tanto eu gosto muito de crônica, e de tanto eu procurar saber, pesquisar sobre crônica, eu nunca achei um livro que falasse sobre crônica. Eu tinha que procurar aqui, ali, acolá, os pedacinhos. Então, eu resolvi fazer um estudo da crônica. Até o professor José Mendonça Teles, na época, falou para mim que eu era a primeira escritora goiana que estava fazendo uma obra sobre crônicas, porque realmente não tem. Foi um trabalho, vamos dizer assim, com viés mais acadêmico. Foi, mas todos 2. Perfeito. O último agora que eu fiz... Que é um conto, né? O último agora que eu fiz, que é As Crônicas de Palíndromo, é um e-book. Ah, sim. Fala do conto antes do e-book. O conto é a mesma coisa da crônica, só que é em contos. O que é o conto, como que é feito o conto, como que se desenrola o conto, porque o conto e a crônica, ele tem uma linha tênue. Você saber o que é conto e o que é crônica. Por isso que eu fiz. E eu estou vendo aqui nos 2, né, Lei de Incentivo da Prefeitura de Goiânia. É difícil mexer com cultura sem o apoio, sem o fomento do Estado? Muito difícil, porque é muito caro. Por isso, muitos escritores hoje ainda estão na sombra porque não conseguem editar seus livros. Eu, pelo menos, os 3 livros que eu editei, todos foram... Pois é, você ia falar do e-book, eu acabei te cortando para voltar aqui. Fala desse e-book seu para a gente concluir. Então, aí saiu a Lei Aldir Blanc, eu entrei nela e consegui fazer o meu e-book. O que é o seu e-book? É crônicas, minhas crônicas. As suas crônicas. E já está crônicas de Palíndromo. Perfeito, e já está disponível. Já está disponível. Perfeitamente. Agradeço muito a sua participação, foi legal a conversa para a gente conhecer um pouquinho mais da literatura em Goiás. Obrigada, e a UB está à sua disposição. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.